Fala pessoal, aqui é Andy Silva em mais um tutorial. E nesse daqui a gente vai fazer, eu postei aí nos grupos, o pessoal gostou, aquele alambrado, aquela grade, né? Então vamos ao que interessa. Eu já tinha tentado, como a maioria das coisas que eu modelo, fazer de várias formas e não tinha ficado legal. E por último eu pensei num modo aqui e deu certo, tá? Então vamos a ele. Eu coloquei aqui só para referência um retângulo. Eu vou girar ele aqui 45 graus, tá? Vou apertar W para os meus eixos alternarem entre Word e objeto, né? Word. E vou subir ele mais ou menos aqui até a pontinha dele ficar aqui mais ou menos no eixo X, alinhado. Vou copiar aqui enquanto ele está em Y, Ctrl C, e vou segurar o Ctrl e arrastar para baixo para criar uma cópia, certo? Então vem aqui, digito menos, Ctrl V, dou um Enter, e aí eu tenho os dois, certo? Não seleciono nada, deixo tudo desselecionado, vou pegar minha pena, vou ativar o meu Snap e ativar Vertex Map, tá? Os outros aqui estão selecionados que está como default, mas o que nos interessa aqui é o Vertex Map, tá? Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui nesse vértice aqui, você vê que ele já cola, nesse outro vértice, nesse e nesse. Aí eu clico ESC para sair da ferramenta. E agora eu vou trabalhar no meu spline, vou deixar invisível aqui por enquanto. Então agora eu vou selecionar esses dois pontos aqui e vou dar um chamfer, tá? Em flat. Vou deixar eles ligados aqui. Vou dar um chamfer aqui mais ou menos de 75, vai. Certo? Agora eu vou pegar uma ferramenta de escala, vou desligar o meu snap, Shift S, e vou arrastar aqui até eles virem para fora aqui, mais ou menos aí. E já vou pegar eles, não, deixa eu ver já, não, ainda não. Agora eu já posso jogar fora esses dois retângulos aqui, que era só referência. Se a gente vem aqui no modo na perspectiva, eu vou selecionar esses dois caras aqui, vou pegar no eixo X aqui, ó. Quanto mais longe você arrastar, mais controle você tem. Se você ficar muito perto, você não tem muito controle, tá? Então você arrasta bem longe e vou girar eles para lá, ó, 45 graus, tá? Ainda não encontrei uma forma de fazer isso automaticamente, ali embaixo não dá certo. 45. E vou pegar esses dois aqui e vou girar para o outro lado, 45, tá? 45, tá? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Aí eu vou selecionar esses quatro aqui, ó, os dois da ponta e os dois de dentro aqui. Vou vir aqui no meu modelo, modelando axis, né? E vou arrastar no eixo Z, tá? Vou arrastar no eixo Z para cá, para minha ancoragem ficar na reta desses dois pontos aqui, ó, tá? E aí vou pegar a minha escala e vou arrastar segurando o Shift para travar cada 10 até zerar. E ele vai ficar reto aqui. Muito bem. Agora eu vou pegar esses quatro aqui e vou dar um Soft Interpolation, para ele ficar com a curva suave, certo? Agora eu vou pegar e vou colocar um Circle, vou diminuir ele bem aqui, e vou colocar dentro de um Sweep e também a minha Spline. Então eu vou ter isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no Sweep e tirar os Caps, tá? Não quero Caps, não quero tampar aqui. Vou dar um NB para mostrar minhas linhas. Vou vir aqui no meu círculo e vou mudar de Adaptative para Uniform. E vou diminuir bem isso aqui, vou deixar em 3. Tá? É um tamanho que você não vê quadriculados aí. Tá? Na minha spline, se você der um NB, você vê que se eu colocar ela também em uniforme, ela fica com muitos polígonos. Tá? Como é uma coisinha simples, eu não preciso. Depois no final eu vou voltar a colocar em uniforme para a gente fazer uma outra coisa. Tá? Mas no momento, vamos supor que seja uma cerca reta, não precisa. Então eu usei ela em Subdivide. Tá? Porque no Subdivide eu posso controlar aqui, ó, aumentar bem isso aqui, para quase não ter polígonos aqui. Tá? Vou diminuir mais um pouquinho o meu círculo. Ver que tamanho que ele está aqui, 42, vou deixar em 40, que é um número redondo.
Tá? E aqui no ângulo, quanto mais eu aumentar o ângulo, mais quadriculado vai ficar aqui. E quanto mais eu diminuir, mais segmentos vai ter, mais redondinho vai ficar. Então dá um NA para voltar para o modo sem linhas. Tá? E eu gosto de deixar no 5. Tá? Fica bem suave. Ok? Então é isso aqui que a gente tem. A primeira coisa para a gente fazer é, óbvio, cloner. Então, MoGraph, seleciona o sweep, segura o Alt, MoGraph, cloner. Tá? E a gente vai subir isso aqui. Se eu não me engano, dá pra gente fazer pelo tamanho da spline. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não sei se vai dar certo. Não me lembro. Eu acho que não. Ah, deu. Olha lá. Tá? Então, agora a gente dá um NB de novo pra gente ver as linhas. Você vê que elas estão no lugar certo, mas não está batendo. Elas estão giradas. A gente vem aqui no sweep, object, e desativa o baking. Tá? Elas vão girar. Ainda não tá 100%. Mas a gente pode corrigir isso diminuindo um pouco a distância e colocando o cloner dentro de um connect. Tá? A gente vai segurar o Alt para aumentar a tolerância. Acho que não vou nem segurar o Alt. Vou aumentar aqui a tolerância do connect. Conectou, certo? Então a gente tem isso aí. E a partir daqui você pode fazer no cloner aqui quantas cópias você quiser, que vai dar a altura do seu alambrado. Tá? Vou deixar em 3 por enquanto. Então vamos selecionar o cloner, segurar o Alt de novo e cloner de novo. Tá? A gente vai zerar aqui no Y e vai aumentar em X para arrastar ele para lá. E aqui no H a gente vai girar 180 graus. Olha lá. Certo? Nossa, mas que dedada que eu dei aqui, hein? Arrastei no X aqui, deu quase perfeito. Tá? Então é isso. Ó, morreu. Só aumentar para a gente ter o comprimento da nossa cerca quanto a gente quiser. Ok? Muito bem. Eu acho que ainda está um pouquinho grosso isso aqui, não estou gostando. Vou diminuir mais aqui, ó. Deixar em 25 aqui, ó. O alambrado é um arame, sei lá, não é tão largo assim, tá? Então, deixa eu ver. Opa, não, segundo. Diminuir mais a distância, aumentar a distância para eles encostarem aqui. Não deixar sobrepor, né? Ah, você vê aqui, ó, a tolerância do connect aqui que está dando pau. Desativar as fontes, tá? Então é isso. Então, quer dizer, menos de 10 minutos aí a gente já foi a técnica, né? Então, eu vou aumentar mais alguns aqui, só pra gente... Desculpa. Só pra gente fazer um... Depois que terminar, você pode vir aqui, colocar um retângulo. Nossa. Colocar um retângulo e aumentar ele... Nossa, por que eu tô clicando aqui? Aumentar ele bem aqui pra você fazer um... Como se fosse um cercado. Aí você já pode deixar ele editável. Selecionar tudo e ajeitar aqui. Fazer igual eu fiz no outro lá. Eu vou colocar um círculo também. Esse aqui acho que eu vou ter que aumentar. Colocar dentro de um sweep. Vou fazer isso aqui. Aí no círculo, uniforme. Preciso isso. E no retângulo, uniforme também. Porém, deixa eu ver, uniforme, subdivide. Subdivide, vou deixar, subdivide. Mesma coisa, aumentar bastante para diminuir bastante os segmentos, tá? Aqui não vai dar nada, eu quero ele assim mesmo, eu quero ele quadradão, tá? Quadradão não, como que se diz? Opa. Eu quero ele com essas quinas.
por que eu quero ele com essas quinas. Vou vir aqui no meu sweep, vou desativar os caps também, e vou dar um C para tornar ele editável. Se você quiser deixar como backup, você usa o Current State Object, tá? Mas eu, no meu caso, vou dar um C, deixar ele editável. Vou vir aqui no meu modo de arestas, vou dar um duplo clique aqui para selecionar o loop, ok? Você pode fazer nos outros cantos também, tá? Eu vou fazer só nesse que é só para demonstração. Aí você vai vir aqui em Mesh, Commands, Edge to Spline. Tá? Ele vai pegar essa spline, essa edge, esse loop, e transformar numa spline. Temos aqui. Ok? NA, para sair do modo de linhas. Vou pegar esse spline aqui, vou colocar um outro circle. Vou diminuir ele bastante. Vou colocar dentro de um sweep. Pegar minha spline e jogar lá também. Nós vamos ter isso aí. Pode diminuir bem mais o circle. Vou dar um NB para me ver minhas linhas. Vou vir aqui no Circle, tá ok, tá até demais, vou colocar em uniforme, deixa em 8 mesmo, vou pegar aqui, vou colocar em uniforme também, você vê que ela vem em non, vou colocar em uniforme também, para mim ter segmentos, tá? Vou vir aqui na minha spline, deixa eu deixar isso aqui invisível, vou vir aqui na minha spline, no modo de pontos, vou dar um A, Ctrl A, para selecionar tudo, e vou vir no botão direito, Soft Interpolation, vai ficar redondinha, tá? Vou mostrar aqui. Agora sim, vou ativar meu sweep, ó, ficou redondinha, tá? Posso diminuir mais ainda o meu círculo, NA. Agora, eu vou pegar esse sweep, vou colocar dentro de um grupo, Alt G. Ainda com o grupo selecionado, vou segurar o Shift, vou vir aqui e colocar um Displacer. Aqui no Displacer, em Shading, vou colocar um Noise, e olha o que a gente já tem, certo? Aqui no Noise, vamos mexer um pouquinho aqui para ver se melhora. Acho que na verdade o que ele tem que melhorar é a quantidade de polígonos, por isso que ele está bagunçado assim. Então vamos vir aqui, Sweep Uniforme, eu vou aumentar a quantidade de polígonos, tá vendo? Ó, se eu deixar o displacer desmarcado da NB, o default dele é 8. Se eu deixar com 8, ele fica com poucos polígonos. O ideal é que isso aqui vire quadrados, tá? Você está vendo que está um retângulo. Tá? Então com poucos polígonos, ele fica todo bagunçado assim. Se você aumentar a quantidade de polígonos, aí ele já fica melhor formado. Eu vou desligar o displacer de novo, aí você vê que ele virou um quadrado perfeito, tá? Então, NA, olha lá, certo? Agora a gente pode aumentar um pouquinho a escala do nosso noise, ele está muito pequeno. Ó, isso aqui já está melhor. O que a gente está fazendo aqui, óbvio, você já adivinhou, é a solda, né? Então, agora eu vou vir aqui na minha spline, vou apertar Q, letra Q do teclado para ativar e desativar o transformador aqui, tá? No caso o sweep, tá? Então, vou clicar fora aqui, vou segurar esses dois aqui, vou ativar e vou mexer um pouquinho aqui, tá? Opa, só não deixar sair fora, vou pegar essa outra aqui, arrastar um pouquinho para dentro, um pouquinho para baixo, ajeitando aí da forma que você achar melhor, tá? Ó. Não ficar tão para fora, tão aparente. Em cima lá não tem jeito, ele fica mesmo, mas aqui dá para você dar uma mexida. Você pode também diminuir a força do efeito do displacer, tá? Ó. Vou deixar aparecer. Tá? Aqui atrás não vai aparecer, não tem importância. Vê que aí já até sumiu esses dois caras aqui que eu quero. Na verdade, esses três. Ajeitar aqui o eixo, por isso que eu tô achando estranho. Ajeitar o eixo aqui, ó, baixar um pouquinho. Tá? Mexer muito não, deixar assim. Então você pode controlar aqui no displacer aqui, ó, tanto na força como na altura, tá? Também dá para controlar isso aqui no contraste. Se você aumentar o contraste, ele vai ficar mais forte. Se você diminuir o contraste, ele vai ficar mais fraco. Tá?
um modo de você ir mexendo aí, tá? Vou deixar aqui com menos 30. Mais ou menos isso. Pra mim já tá legal aí, ó. Vou mostrar minha gradinha de novo. Ó, o que eu postei nos grupos foi mais ou menos isso aqui. Certo? E aí tudo que você tem que fazer é um metal. Né? Eu vou vir aqui no Color, vou colocar aquele azul que foi o que eu postei. Mais meio escuro aí. Tem muito em escola, mais ou menos essa cor aí. Tá? Vou vir aqui no meu reflexo, vou remover meu specular, vou colocar um Bikman. Se você der um duplo clique aqui, ó, ele abre a inteira, tá? Tamanho inteiro. Você vem aqui, ó, na hora que ele fizer a setinha aqui, aí você dá um duplo clique. Tá? Vou colocar um reflexo azul, bem fraquinho. Ó, dá uma mudada. E vou diminuir bem a força dele. Vou colocar aqui 30. E vou aumentar a rugosidade para 20. Tá? Vou diminuir um pouco o specular dele, mais ou menos para uns 10. Ok? Vamos jogar lá, deixa eu ver, peraí, primeiro, deixa eu colocar todo mundo num grupo. Seleciona tudo, Alt G. Opa. Alt G. Vou colocar isso aqui num grupo. E dar um render, Ctrl R. Tá aí, tá? Só que aqui tá no low, tá? Então, vou colocar aqui My Physical, Global Illumination, Ambient Occlusion, Physical, Adaptative, Custom, customizado. O customizado eu uso médio, aí eu aumento um em cada, tá? E se você, dependendo do HDR que você está usando, pode ter algum lugar que estoura o material, tá? Se estourar, eu já vou mostrar como é que você dá uma corrigida, tá? Vamos só dar uma olhadinha aí como é que tá ficando. Na verdade está até muito alto. Customizado eu uso só para final, tá? Quando eu vou fazer o render final. Ele está muito forte. Muito alto, vai demorar. Meu computador não é muito bom. Ele fica um pouco mais rápido. Então dá aquela impressão, aquele alambrado de escola, quando está novinho, né? De portão de escola, geralmente. Portão de quadra, essas coisas assim. Certo? Então, se, no caso aqui, o meu é um HDR mais suave, né? Não estoura tanto. Mas se estourar, eu já mostrei em outros tutoriais aí, você vem aqui em Illumination e diminui aqui a força do recebimento. Ó, gerar GI, tá? E aqui receber GI. Ele está recebendo GI do meu HDR, que está aqui no Sky, tá? Então, se você colocar aqui diminuir, ele não vai receber com tanta força o GI, tá? Aqui a força do GI, a claridade, e aqui a saturação. Por exemplo, o meu GI é que eu faço ele diferente. Por exemplo, aqui no Illumination eu coloco em Filter e eu diminuo um pouco a saturação, mas se ele estiver bem saturado, se for um GI bem saturado, essas cores vão refletir aqui. E se você não quiser que ela pegue com tanta força, mudando a cor do seu objeto, você diminui na saturação aqui. Ok? Então deixa eu desfazer, né? Então deixa aqui 50-50. Aqui você não vai perceber muito porque não tem mais coisas na cena, ou já está bem ameno aqui o meu Sky, mas em algumas cenas, em alguns pontos, você, ó, tá vendo? Ele já ficou mais escuro, já ficou um azul bem mais escuro, ó, tá vendo? Porque eu cortei 50% da iluminação. Nesse caso aqui eu não preciso, tá? Nesse caso aqui eu posso deixar em 100%, tá? Mas em alguns casos, por exemplo, amarelo, dependendo a luz branca bate, o amarelo estoura. Então você vai lá diminuir um pouco o GI ou a saturação, tá? Pessoal, deu 19 minutos aí, quase 20, ou vai dar 20, eu não sei ainda depois da edição. Foi um tutorial bem rapidinho, só para mostrar a técnica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô para fazer o tutorial da casquinha de sorvete ainda, tô devendo para vocês vou ver se vai ser o próximo que já vou gravar, tá? E aí nos próximos dias eu já mando ele aí no canal para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar, tá?
Se puder compartilhar também ajuda bastante, vou ficar muito grato. Até a próxima. Valeu!